Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Aqui através do nosso canal Palavra e Essência. Como sempre digo, nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, o texto sagrado, de modo que o ouvinte compreenda o texto sagrado e assim possa utilizá-lo no seu crescimento espiritual. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais e assim me ajude a expandir o reino de Deus. Estamos estudando o Evangelho de João, hoje capítulo 12, versículos 1 até o 11, quando Maria unge os pés de Jesus. Vou ler o texto sagrado e depois nós vamos fazer o comentário e oferecer alguns dados sobre o texto bíblico. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos 12, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: porque esse bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Pois por causa dele, muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. Muito bem, esse era o objetivo do Evangelho de João, escrever o Evangelho, de narrar esses fatos e esses milagres que Jesus fazia. Ele disse lá no capítulo 20, no final, que esses foram registrados para que creais no seu nome. E aqui nós vemos muitos judeus crendo em Jesus Cristo. Vamos ao texto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. 6 dias antes da Páscoa, provavelmente dava no sábado anterior da Páscoa. E se Jesus se deslocou de onde ele estava, que era no Vale do Rio Jordão, onde ele batizava no começo, quando ele se retirou depois de ressuscitar Lázaro. Então agora ele volta, então ele faz esta viagem no sábado, e Jesus já tinha declarado que ele era o Senhor do sábado, lá em Mateus capítulo 12, versículo 8, porque os judeus não toleravam que fosse feita nenhuma atividade no sábado, e o caminho percorrido no sábado deveria ser de apenas 1 quilômetro, mas Jesus estava bem mais distante do que isso. Então, esse é o registro que Lázaro deixa implícito aqui, ele não fala a respeito do sábado, mas deixa claro que Jesus fez essa viagem no sábado. E ofereceram-lhe ali um jantar. Os textos paralelos que estão em Mateus 26, 6 a 13 e em Marcos capítulo 14, versículos 3 a 9, indicam que esse jantar foi na casa de Simão o leproso. Então, nessa casa aí ofereceram um jantar para Jesus. E também ofereceram um jantar onde Marta servia, Lázaro era um dos que estava à mesa e Maria chega depois. Marta servia, Lázaro estava à mesa. Então Maria, qual a atitude da Maria?
Então vamos ver as atitudes aqui dos personagens desse texto bíblico. A atitude da Maria, bom, antes de falar dessa Maria aqui, deixe-me dizer de quantas Marias falam no Novo Testamento. Falando em Maria no Novo Testamento é complicado, era um nome muito comum, como ainda é hoje, o nome Maria, mas nós temos no Novo Testamento pelo menos 5 Marias. A primeira Maria, Maria mãe de Jesus, que não era essa que estava lá no jantar. Nós temos a Maria de Betânia, que é essa que está no jantar, que é a mesma Maria de João capítulo 11, que era a irmã de Lázaro, que chamava Maria de Betânia, ou Maria irmã de Lázaro, que é a personagem do nosso texto. Nós temos a Maria Madalena, registrada em Lucas capítulo 7, versículo 32, em Lucas 8:2 também, e em Marcos 16:9, onde informa que dessa Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Era uma das que serviam a Jesus, inclusive com os seus bens. Aparentemente era uma pessoa que era de posses. Depois, em quarto lugar, nós temos a Maria, mãe de Tiago e José, que está registrado em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, versículos 56, 61 e João 19, 25. A Maria, mãe de Tiago e de José. Essa Maria era a esposa de Cleópatas, de Cleopas, irmão de José. Portanto, essa Maria aqui, mãe de Tiago e de José, era tia de Jesus. E depois nós temos a Maria, mãe de João Marcos, que só tem uma referência dela da Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 12. Portanto, são essas as 5 Marias que existem no Novo Testamento. Mas em Lucas capítulo 7 nós temos um outro registro de uma mulher pecadora que se entrou num local onde Jesus estava à mesa comendo também e também passou a chorar aos pés de Jesus e secaram as suas lágrimas, molhavam o seu cabelo, os seus pés, e ela os secava com seus cabelos também. Mas esse registro de Lucas capítulo 7 não menciona o nome da mulher e nem o local onde está acontecendo esse jantar. Então, esta mulher pecadora não necessariamente é a Maria, ou a Maria Madalena, como muitos identificam, né? Muitos estudiosos, notadamente do primeiro século, por exemplo, Tertuliano, em 150 depois de Cristo, identificou essa mulher pecadora como sendo a Maria Madalena, como sendo essa mesma Maria de Betânia e como sendo a mulher pecadora, né? Sendo a mesma pessoa, né? Mas que, contrariamente a Tertuliano, Irineu em 150 também, depois mais tarde Crisóstomo por volta do ano 400, e outros estudiosos modernos deixaram bem claro, distinguiram claramente como sendo pessoas diferentes. Mas a identificação de Maria Madalena e essa Maria e a mulher pecadora como sendo Maria Madalena entrou na tradição da Igreja cristã através do Papa Gregório o Grande, que exerceu o papado do ano de 590 a 604 depois de Cristo. Então a festa Maria Madalena passou a fazer parte do calendário da Igreja cristã da época. Então são essas várias Marias, mas essa Maria de Betânia é a que pega um frasco de bálsamo de nardo puro de alto preço, e com isso ela unge os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com todo o perfume do bálsamo. Qual era a atitude de Maria aqui? A atitude de Maria, desta Maria de Betânia, uma atitude de humildade, uma atitude de devoção, uma atitude de temor a Deus, de temor a Jesus Cristo, uma atitude de reconhecimento de que Jesus era o Messias e merecia ser ungido, uma atitude de honra.
E o fato de ela secar os pés de Jesus com os seus cabelos indica também uma intensa devoção pessoal para com o Jesus, que nessa altura já tinha sido identificado como Cristo. Então essa é a Maria, a atitude de Maria, uma atitude de humildade e de intensa devoção, que é uma atitude que nós devemos ter para com Jesus Cristo, de humildade, de intensa devoção, de reconhecimento, de temor de Deus. Então ela unge, ela tem essa atitude de ungir os pés de Jesus com esse perfume caro, provavelmente resultado de muitas economias, e então ela usa esse unguento, esse perfume para ungir os pés de Jesus Cristo e com isso secar depois com os seus cabelos. Devo dizer que nos textos paralelos de Mateus 26 e Marcos 14, diz lá que Maria ungiu a cabeça de Jesus. A maioria dos estudiosos concordam como se trata de um frasco grande que cabia cerca entre 350 mililitros e meio litro de perfume, era muito perfume. Por isso que a casa se encheu de todo o perfume. Então provavelmente ela ungiu a cabeça de Jesus, depois ungiu os pés de Jesus e o secou com os seus cabelos. Soltar os cabelos também era uma atitude de devoção, uma atitude de que Maria tinha uma intensa devoção pessoal para com Jesus Cristo, porque de modo geral as mulheres não soltavam as mulheres judias, né, não soltavam os seus cabelos. Então essa é a atitude de Maria, de humildade e de intensa devoção. Em contraste com essa atitude, nós temos a atitude de Judas Iscariotes. Veja o versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: porque esse bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Uma atitude totalmente contrária é a atitude de Judas Iscariotes. Uma atitude de julgamento, uma atitude de pessoas religiosas, uma atitude de falsa preocupação para com os pobres. O próprio texto esclarece que ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele carregava a bolsa, provavelmente aqui a bolsa onde eram guardados os recursos da equipe dos discípulos de Jesus, e diz o texto que ele era ladrão e tirava da bolsa. Uma atitude que demonstra apenas uma religiosidade e não uma devoção por Jesus Cristo, que demonstrava uma religiosidade, mas não demonstrava que Judas reconhecia Jesus como Messias, que não reconhecia Jesus como sendo o Deus do universo, o Deus da vida, o Deus que é a ressurreição e a vida, como foi mostrado no capítulo 11. Então a atitude de Judas é uma atitude arrogante, de julgamento, e não tinha preocupação nenhuma com os pobres, era uma falsa preocupação com os pobres, uma preocupação típica de um discurso apenas religioso e político no mau sentido. Como hoje, quando nós vemos épocas de eleição, os políticos vão lá, fazem maiores promessas e prometem se preocupar com o pobre, com a preocupação e com o bem-estar do pobre, mas é uma falsa preocupação, não tem preocupação nenhuma. Pelo contrário, são como Judas, ladrões. E então Judas demonstra essa atitude de arrogância e de julgamento. E ele até menciona, poderia ser vendido por 300 denários e repartido com os pobres. 300 denários era o resultado do trabalho de um trabalhador braçal normal de mais ou menos um ano, porque um denário pagava um dia de trabalho. 300 denários, portanto, era referente a mais ou menos o trabalho de um ano de um trabalhador comum. Então a atitude de julgamento de Judas, a atitude de arrogância, a atitude de ladrão, né? De ladrão mesmo, totalmente oposta
oposta à atitude de Maria que ungia os pés de Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Já temos a atitude da Maria, a atitude do Judas, a atitude de Jesus. Jesus então respondeu, versículo 7, deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Então a atitude de Jesus é uma atitude de acolhimento, a atitude de Jesus é uma atitude de conciliação. Deixa em paz, a atitude de Jesus é uma atitude de paz, de conciliação, de querer entender aquela mulher e o que ela estava fazendo, de querer entender a Maria. E a simbologia que Jesus fez foi com a sua morte, depois da ressurreição, quando ele diz que pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, que era comum quando fosse sepultar uma pessoa, então, além das ataduras, colocarem perfumes nos defuntos. Então Jesus está falando disso, como se Jesus dissesse assim, uma paráfrase, deixa-na receber o crédito de ter feito por mim o cerimonial final, aqui e agora, em vez de no dia do meu enterro. Porque depois nós vamos ver mais adiante, já estava próximo da morte de Jesus. Então deixa em paz, deixa ela em paz. A atitude de Jesus sempre foi uma atitude de acolhimento, sempre foi uma atitude de conciliação, sempre foi uma atitude de paz, de procurar entender as pessoas. A nossa tendência humana é a de Judas, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Mas a atitude de Jesus é de entendimento, de acolhimento, né? De paz, de conciliação. E o versículo 8 deixa claro, pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Naturalmente que essa aqui é uma referência que Jesus faz à lei dos judeus. O Velho Testamento, ele está se referindo a Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, onde deixa claro que, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para com o pobre da terra. Era uma referência de Jesus a esse texto do Velho Testamento, onde ele deixa claro, onde o Velho Testamento deixa claro que o pobre sempre tereis convosco. E esse texto aqui, de Deuteronômio 15, 11, é uma referência quando se estava expondo o dia do perdão e dizendo, olha, vai ter que perdoar a cada 7 anos o pobre, enfim, quem te emprestou o dinheiro, e cuida dos pobres, cuida das viúvas, cuida dos órfãos, cuida dos estrangeiros, enfim, cuidado para com o necessitado, para com o teu próximo. Era a atitude que Jesus estava dizendo aqui. Os pobres sempre tereis convosco. E a atitude de Jesus é a mesma que tem que ser a nossa. Nós devemos também sempre ajudar os pobres, porque certamente Jesus tinha em mente esse texto de Deuteronômio. E depois dessa atitude tão bonita de Jesus, nós vamos ver a atitude da multidão. A atitude da multidão é muito interessante, porque no versículo 9, e quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não por causa de Jesus, mas não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. A atitude da multidão, a atitude do povo é uma atitude de curiosidade, de querer ver Jesus, de querer provavelmente receber um milagre de Jesus, mas uma atitude de curiosidade para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. Mas também era uma atitude de fé, porque lá no último do versículo 11 que nós lemos, diz, por causa dele, de Lázaro, muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus Cristo, que esse era o objetivo.
Lembra que na ressurreição de Lázaro, Jesus disse: o Lázaro não está morto, mas é para a glória de Deus. Glória de Deus manifestadas na fé que as pessoas demonstravam em Jesus Cristo. Então, quando eles souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número, não só por causa de Jesus, mas também para verem o Lázaro. Curiosidade, né? Mas também fé. Sempre no meio do povo tem esse tipo de coisa. Sempre tem as pessoas curiosas, sempre tem as pessoas que vão e não têm uma fé genuína, mas sempre também tem aquelas pessoas que têm uma fé genuína, que creem em Jesus Cristo. É o que Jesus ensinou acerca do trigo e do joio. Não arranquem o joio do meio do trigo, pode deixar lá. Meu Pai, na consumação dos séculos, fará a separação. Porque se você for arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Então Jesus, essa atitude da multidão demonstra bem isso. Alguns porque creram e outros iam só por curiosidade para ver a Jesus e para ver a Lázaro, que era uma personalidade de destaque na época por ter ressuscitado. E qual foi a atitude dos religiosos, dos líderes religiosos? Essa é uma atitude interessante. Versículo 10. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. Nessa altura, os líderes judeus já haviam decidido que iriam matar Jesus. Só não tinham feito isso ainda por medo do povo, porque Jesus fazia muitos milagres. E então aqui ele diz, bom, agora vamos matar Lázaro também. Qual é essa atitude? Uma atitude de inveja. Jesus está fazendo muita coisa boa para o povo. Jesus está aparecendo mais do que nós que somos os líderes religiosos, os líderes judeus. Era uma preocupação de inveja, uma preocupação meramente política, de quem tem maior influência. Eu tenho o poder e não esse Jesus aí que está fazendo bem a todos. Então a preocupação de uma atitude, aliás, de arrogância, uma atitude de donos da verdade. Nós temos a religião. E hoje não é diferente. Muitos líderes religiosos hoje, né, por conta da multidão, por conta dos que creem em Jesus Cristo de verdade, então ficam com inveja de quem prega a palavra de Deus literalmente e muitas vezes se acham os donos da verdade e acabam até prejudicando esses líderes menores que de fato pregam a palavra de Deus. E lógico, como sempre, na época de Jesus, hoje também sempre tem uns incautos que o apoiam. Tem aquelas pessoas sem juízos, os apenas religiosos, que também o apoiam. Pessoas sem consciência da verdade. Pessoas que não têm o coração na verdade que é Jesus Cristo, mas têm o coração no seu líder. Então seguem o seu líder religioso a qualquer custo. Mas esses líderes religiosos só demonstravam uma atitude de arrogância, de donos do poder, de donos da verdade. Não, a verdade é Jesus Cristo. A verdade foi registrada na palavra de Deus. E é conhecendo a verdade. Jesus já ensinou lá em 8:32, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a religião dona da verdade. Jesus é o dono da verdade. E eu faço assim porque Jesus está revelado nas Escrituras. Então, conhecendo as Escrituras, né, para termos conhecimento de Jesus Cristo e então termos a salvação em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Porque Jesus fez os milagres, muitos criam nele, conforme diz o versículo 11. Então a pergunta para nós encerrarmos e para você refletir, para eu refletir também, é qual é a sua atitude diante dos milagres de Jesus? Ou mais ainda, qual é a sua atitude diante da pessoa de Jesus? O que Jesus representa para você?
Para Maria, Jesus representava devoção, Jesus representava humildade, Jesus representava adoração, Jesus representava o Deus do universo, o Deus da vida. E para mim, para você, o que Jesus representa? Qual é a minha atitude diante de Jesus? Né? Naturalmente, não preciso dizer que nós não devemos ter a atitude de Judas Iscariotes, muito menos dos religiosos da época e da multidão no sentido de crer em Cristo. Mas devemos ter a atitude de Maria e a atitude de Jesus, de acolher, de entender as pessoas, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas. Essa é a atitude de Jesus. Né? Deixa em paz. Atitude de conciliação, atitude de paz, atitude de quem cuida e ama as pessoas. Essa é a atitude que nós devemos ter. Muito obrigado por me ouvir. Se você gostou dessa aula, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva lá no meu canal e me ajude a expandir o reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.